A paz do Senhor, irmãos, nós vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica e eu convido você a orar comigo, pastora Mônica falando aqui da Igreja Batista Nova Filadélfia do Meier e da Praça Seca. Que Deus abençoe o nosso dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de poder falar da Tua Palavra e poder, Senhor, junto compartilhar com os meus irmãos, com minhas irmãs, sobre aquilo que Tu já fizeste e aquilo que Tu tens para fazer em nossas vidas. Pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós e que tenhamos clareza de entendimento e um coração aberto para ouvir a Tua voz e para clamar a Ti na hora necessária e para buscar a Ti com entendimento na Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos esclarece a maneira como nós devemos andar. O Salmo 119 diz que se nós escondermos a palavra no nosso coração, nós não vamos pecar contra Ti. Que maravilha é poder saber que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Então nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, sabendo que coisas grandes e maravilhosas Tu farás em nossas vidas no dia de hoje. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos continuar nossas lições. Nós estamos falando sobre os patriarcas e estamos usando a revista da Editora Cristã Evangélica, História de Israel, dos Patriarcas aos Juízes. Estamos no capítulo 8 da primeira revista. São 3 revistas nessa lição e nós estamos na primeira revista ainda, mas já estamos na lição número 8, falando sobre Josué. Vamos falar de Josué em 2 etapas. A primeira etapa vamos falar da conquista da terra e na segunda etapa nós vamos falar sobre a divisão da terra. Então, estaremos, em resumo, falando do capítulo 8 e 9, em 2 lições sobre a vida de Josué, tá bom? Então, hoje nós vamos falar da primeira etapa, a conquista da terra. É um momento muito especial na vida de Josué, porque é um momento de muitas batalhas e conquistas, e assim também nós estamos vivendo muitas batalhas, precisamos conquistar, ser conquistadores como Josué. Josué conquistou bastante, irmãos, na trajetória dele. E nós também queremos ser como Josué, né? Conquistar as batalhas, porque nós não podemos desanimar, perder a força, o vigor, mas nós temos que estar prontos para as batalhas que acontecem, que sucedem na nossa vida. Tá bom? Então vamos dar início à nossa lição. Josué, a conquista da terra, capítulo 8. O alvo da lição é saber, refletir sobre a importância que existe em depender de Deus na conquista da herança celestial. Sentir ou perceber que é possível depender de Deus quando se depara com decisões difíceis de serem tomadas e grandes desafios colocados por Deus para serem realizados, e agir ou viver de modo condizente com o que crê e sente. Então vamos alcançar esses objetivos hoje. Que Deus nos abençoe. Texto básico, nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 1 de Josué, no versículo 1. Vou aguardar você que está pegando a sua Bíblia, mas nós vamos já começar a nossa leitura com o slide. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Josué já começa o capítulo falando sobre a sua sucessão, e nós vemos ali Deus mesmo mandando Josué ir em frente. Moisés acabava de morrer e Josué precisava continuar a jornada. Mas quem foi Josué?
Josué foi um dos grandes líderes da Bíblia. Na sua primeira batalha, defendeu Israel contra os amalequitas. Se você quiser ver essa história, está em Êxodo 17, do 9 ao 13, só você olhar lá. E esse vídeo é assim mesmo, você vai parando, tem um texto bíblico que você queira acompanhar com calma, você vai lá, para o vídeo, vê esse texto e volta para a lição. E não tenha pressa de terminar a lição, porque nós precisamos realmente aprender coisas valiosíssimas com Josué. Josué deixou para nós um livro riquíssimo, riquíssimo. E nós precisamos conhecer esse livro de Josué, tá bom? Não só o primeiro capítulo, que em geral a gente conhece só o primeiro capítulo, do versículo 1 ao 9, né? E a gente deixa o resto para lá. Vai ficar sabendo ali da história de Jericó e larga o resto para lá. Não, a história de Josué é riquíssima de informação e de maneiras que o Senhor quer que a gente proceda nessa vida, tá bom? Vamos acompanhar. Moisés foi assistente pessoal de Moisés, um assistente exemplar, aquele que não aparece. Quem aparece é o líder. Você vê que Josué é pouquíssimo citado na Bíblia, mas isso não quer dizer que ele não era importante antes de assumir o posto de Moisés. Ele já era o assistente de Moisés. Ele foi sucessor legítimo de Moisés. Por que eu digo sucessor legítimo? Legítimo porque foi o próprio Deus que designou Josué para suceder Moisés. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu quero Josué para prosseguir com o ministério que eu tenho na sua vida. Então, ele era o sucessor legítimo. Você acompanhou na semana passada a rota de Israel pelo deserto, e eu quero mostrar aqui exatamente onde parou Moisés. Moisés parou aqui, tá? Depois de fazer essa trajetória toda, né? Moisés parou aqui, foram 40 anos peregrinando no deserto, né? Convenhamos que foi bastante tempo e uma jornada muito longa e cansativa. E Moisés ficou aqui, exatamente aqui em Moabe, onde Moisés morreu. E aí começa o ministério de Josué, tá bom? Os preparativos para entrar na terra. Antes de conquistar a terra prometida, houve uma série de preparativos. Primeiro, houve o preparativo do próprio povo, né, que lá no deserto eles foram peneirados e foram separados, aqueles que iam entrar e aqueles que não iam entrar. Então ali já era um preparativo. Mas muito antes disso, Abraão já havia recebido ordens a respeito da terra prometida, e você vai ver na sequência do estudo. Gênesis capítulo 13, versículos 17 e 18. Olha o que Deus já falou lá antes com Abraão a respeito da terra prometida. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe, Êxodo 33, 1. Aí já é Deus falando com Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. Então veja que interessante. Antes de conquistar a terra, Deus faz ali com Moisés, e às vezes a pessoa fala assim: ah, mas não existe ato profético. Mas olha esse texto que nós lemos, Abraão exercendo um ato profético, vamos dizer assim. A gente que chama de ato profético, mas Deus fazendo que Abraão conquistasse aquela terra antes dela efetivamente ser conquistada. Levanta-te,
percorre essa terra, manda Abraão percorrer a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha que legal, sabe o que está escrito lá no livro de Josué? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Mas ele já tinha dito também a Abraão, viu que legal? Eu acho bem legal essa concordância da Bíblia com a Bíblia. Uma das coisas mais maravilhosas, mais enriquecedoras que nós temos da Bíblia é ver que ela mesma concorda com ela mesma. Tá vendo? Abraão já havia tomado posse profeticamente, agora Israel tomaria posse por direito. Nós lemos já esses textos e passamos então adiante. Começa então a travessia do Jordão. Bom, eles saem dali de perto de Moisés morreu, e aí quando eles saem, dão de cara com o Jordão. Era aquele momento ali que Josué tinha que provar que realmente tinha sido comissionado por Deus para exercer o legado, o chamado de Moisés, o ministério de Moisés. Moisés tinha aberto o Mar Vermelho. O que era o Jordão para o Deus de Moisés? Então, esse Deus de Moisés seria também mostrar o seu poder na vida de Josué. Então, Josué convocou o povo na época que o rio mais transbordava. É nesses contraditórios mesmo que Deus atua, né? O rio transbordando, e aí Deus fala para ele, dá as instruções para Josué, e Josué vai e convoca o povo, e ele avisa assim, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E foi assim mesmo. Deus abriu o Rio Jordão, o povo passou a pés enxutos, como aconteceu no Mar Vermelho, e foi nesse evento que Josué conquistou a admiração do povo como sucessor de Moisés. Vamos ver na Bíblia isso? Josué 4,14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias de sua vida. Veja que maravilha, né? Foi ter o ministério validado com um milagre tremendo desse. Que coisa espetacular é essa experiência de Josué. Josué teve experiências maravilhosas que nós vamos compartilhar aqui. A conquista da terra prometida. O povo em Gilgal. O que foi mais marcante nesse momento foi a celebração da Páscoa. Então, o povo sai do Egito, atravessa o mar, e aí, imediatamente, eles vão celebrar a Páscoa, relembrando a saída do Egito. Ali também comeram os produtos de Canaã, e o maná cessou. Logo depois o Senhor apareceu a Josué. Vamos ver isso na Bíblia. Em Josué 5, versículos 5 e 6, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Então você lembra que lá nas leis de Moisés só poderia participar da Páscoa aquelas pessoas que estivessem circuncidadas. Veja que era uma prática do judeu, até hoje é uma prática do judeu. O nosso Senhor, através de Paulo, nos ensinou que a circuncisão, hoje, ela é no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa vida, no nosso espírito. Ela é uma ação espiritual, e não na carne, não no corpo físico, mas no corpo espiritual. Nós nos separamos para Deus, separamos a nossa vida para Deus, consagramos a nossa vida para Deus, nos separamos do pecado, não temos prazer mais no pecado, assim que acontece hoje conosco, a circuncisão, né? Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então o povo que estava com Moisés, eles já tinham sido circuncidados antes de entrar no deserto, né? Por causa da Páscoa, lá da situação lá dos primogênitos.
quando eles atravessam, passa-se uma geração inteira que ficou no deserto porque foram desobedientes, murmuradores, porque cometeram pecados diante de Deus, e Deus prometeu a eles que eles não pisariam na terra prometida, mas o povo que ia pisar era uma geração nova, nascida lá no deserto. Essa geração nova, nascida no deserto, ainda não tinha sido circuncidada. Então acontece ali em Gilgal esse momento da consagração, da dedicação dos homens para o Senhor. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel, nós estamos lendo a Bíblia, pelo deserto, até se acabar com toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seu pai dar-nos, terra que manda leite e mel. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Olha como durou o maná. Durou até a travessia do Jordão. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aí já chegaram na terra que mana leite e mel, não iam mais passar necessidade de comida. Então, eles estavam com necessidade de comida no deserto. Aqui não tinha mais. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Imagina, depois daquela consagração toda, de repente aparece diante de Josué um homem. A sua descrição foi essa, né? Um homem que tinha uma espada nua. Quer dizer, Josué estava sendo preparado, que ia passar por muitas guerras, muitas batalhas. De repente aparece um homem, já começa, ele deve ter imaginado, será que já começa a minha batalha aqui? Aí ele pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, aí a pessoa respondeu para ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Os estudiosos dizem que trata-se de uma teofania, ou seja, aparição do próprio Senhor Jesus, em que ele vem como príncipe dos exércitos de Deus. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Lembra que algumas pessoas falam que é um anjo, mas a gente entende que não é um anjo, que é o próprio Deus falando com Josué, porque quando ele se ajoelha, o anjo, ele manda, ele não aceita adoração. O anjo, sem ser os anjos caídos, que os anjos caídos aceitam adoração, mas os anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Então, no momento em que Josué caísse com o rosto em terra e se prostrasse, ele diria: não se ajoelhe, viu? Tem outras passagens na Bíblia que concordam com essa visão. Por isso que nós falamos, e os estudiosos afirmam, que essa foi uma teofania, presença do próprio Deus falando com Josué. Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, ali, nessa aparição, o Senhor explica para Josué como ele vai conquistar Jericó, que é a primeira batalha grande de Josué ali, que uma muralha tremenda, um obstáculo tremendo, e Josué precisava realmente que o Senhor o ajudasse nessa batalha. Aí o Senhor explica para Josué como ele vai fazer. Josué segue à risca
tudo que ele vai fazer. Essa história está em Josué capítulo 6, vale a pena você ler. Se você não conhece a história, vai lá e lê. Se você também deseja fazer um devocional, leia essa história. Você vai ver como Deus dá estratégia para a gente, como Ele é maravilhoso para nos dar estratégias, e são coisas assim que nós não imaginamos que Deus vai falar para a gente fazer, coisas que aos olhos do mundo parecem loucura. Quantas vezes Deus faz isso com a gente? Fala para a gente fazer algo e a gente fala assim: Senhor, vão me chamar de doido, vão me chamar de louco. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente como fazer. E Ele está esperando que você seja obediente, que tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, na tomada de Jericó, quando o Senhor aparece a Josué, estabelece o modo como Jericó será tomada. Tudo segue os princípios de Deus e são obedecidos à risca. Então Jericó é tomada com a ajuda de Raabe. Então conheça essa história, viu? Em nossa luta contra as forças do mal, estamos atentos às ordens do nosso comandante? Somos totalmente submissos a ele? Tal atitude nos garante vitória, viu? Vamos para a segunda parte, segunda etapa. A passagem por Ai. Então Josué venceu lá junto com o povo a Jericó e fica conhecido em todas as circunvizinhanças pela sua conquista, porque Jericó era uma cidade fortificada e difícil, estava totalmente fechada quando Josué foi com o povo para conquistar. E aí o que acontece? Eles vão em direção a Ai, um outro povoado, e montam ali a sua estratégia para conquistar Ai. Só que Josué olha para Ai, né? Não Josué, mas seus generais, eles olham para Ai e falam assim: olha, não precisamos de muito esforço para conquistar Ai. Ai é pequena, não tem muita gente, então a gente vai levar só um pouco de guerreiros e a gente vai lá e conquista e vamos vencer. Só que chegando lá, eles se deparam com uma derrota. Sabe aquele negócio que é zebra no futebol? Pois é, eles passam por uma situação inacreditável e eles começam a perder a batalha para Ai. E aí retornam para Josué sem saber o que tinha acontecido. E Josué rasga suas vestes e clama ao Senhor e pergunta ao Senhor. E assim como o Senhor falou com Moisés na travessia do Mar Vermelho: por que você está aí ajoelhado? Por que você está aí prostrado? Né? E Deus fala para ele: por que você está prostrado? O povo pecou. Você tem que resolver isso. Lembra que Moisés resolvia isso com muito jejum, com muita oração? Pois é. E aí tá o Josué, então, tem que resolver essa situação. Mas o que aconteceu? O que aconteceu para a gente perder? Que pecado é esse? Deus havia ordenado a Josué que não se pegasse nada de Jericó. Nenhuma lembrança, nenhum souvenir, que era normal se pegasse os despojos do povo conquistado. Mas no caso de Jericó, Deus falou que tudo era maldito, que não deveria pegar em nada. E aí, uma pessoa do povo de Israel pegou e escondeu algumas coisas. O nome dele era Acã. Ele escondeu algumas coisas na sua tenda e ficou com aquilo ali guardado como se ninguém fosse descobrir. Mas Deus, como é que a gente vai esconder alguma coisa de Deus? E Deus sabia. E tinha determinado que nada de Jericó poderia continuar junto do arraial do povo de Deus. E aí, o que aconteceu ali? Jericó, que estava representado naqueles souvenirs, um pedaço de ouro, prata e uma capa que Acã tinha guardado, foi revelado e Josué então conseguiu fazer a limpa
e aquele homem e sua família toda foram condenados à morte. Então, o pecado encoberto, ele traz consequências grandes, tremendas. Nós precisamos evitar pecar. E não adianta esconder. Não adianta que se o pecado é escondido. Eu faço isso, mas faço escondido. O que adianta? Deus está vendo. Deus vê tudo. E aí, Deus tem as consequências para o pecador. E a consequência do pecador é o castigo eterno, é a separação de Deus. E o que vai adiantar? Você ter conquistado coisas nessa terra, nessa vida, e perder a presença de Deus eternamente. Essa vida é momentânea, é passageira. E nós vamos continuar nos céus eternamente. Então, se você está pensando que o teu pecado não vai te levar aos castigos inerentes a ele, pode ter certeza que vai chegar a hora. Não tem jeito, não tem como fugir de Deus. Deus é justo, Ele é santo, Ele requer santidade de nós. E graças a Deus nós estamos em busca dessa santidade, né, irmãos? Por isso nós estamos aprendendo mais da sua palavra, né? E aí Josué faz a restauração da nação, a restauração espiritual, a santificação novamente da nação. Ele volta para a guerra e vence. Aí vence a guerra com facilidade, sem problema nenhum, porque aquele pecado já tinha sido eliminado do meio do povo de Israel. Aí dali em diante Josué leva o povo para Siquém, ao Monte Ebal, para renovar a sua lealdade ao Senhor. Então eles pecaram. Então Josué sentiu necessidade de que deveria novamente ler os mandamentos para o povo e ler as bênçãos e maldições que estão lá em Deuteronômio 29. Lembra? 28, Deuteronômio 28, para todo o povo. Então, lembra daquele capítulo enorme de Deuteronômio que fala sobre as bênçãos e maldições? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a bênção se seguir ao Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, e a maldição se não seguir. Então, ali Josué renova esse entendimento de toda aquela geração a respeito de tudo que Moisés já tinha ensinado, e aí eles vão adiante, né? Josué cuidou da palavra de Deus para que fosse ouvida claramente por todas as faixas etárias e pelos estrangeiros que participavam do culto de Israel. Tinha estrangeiros no meio, lembra? Desde a saída lá do Egito, tinha estrangeiros no meio do povo. A história continua. Vamos falar sobre os gibeonitas. Os gibeonitas foi uma situação que Josué passou, que eu tenho certeza que talvez você faça um paralelo sobre a sua vida. Bom, Josué vinha conquistando tudo pelo caminho, né? Por onde passava o povo de Israel no comando de Josué, havia conquista. Então você sabe que quando o inimigo ele não consegue nos conquistar pela força, ele tenta nos conquistar pela astúcia. E foi isso que aconteceu com os gibeonitas, foi o que eles fizeram contra Israel. O que eles intentaram? Nós vamos fingir que somos pobres coitados. Lembra do pobre coitado? O pastor sempre diz pra gente assim, nós não somos pobres coitados. Então foi exatamente como pobre coitado que esse povo gibeonita se revelou para Josué. E falaram assim para ele, olha, nós estamos vindo de muito longe, estamos com essas roupas esfarrapadas, com esses sapatos gastos, estamos muito cansados, precisando de alguém que nos proteja. E essa nossa comida já está até bolorenta, está podre, já velha de tanto tempo que nós estamos caminhando, e nós não temos quem nos proteja. Você pode nos proteger? E Josué não só aceita proteger esses homens e seu povo, como também
dá ordem aos seus generais de fazerem a mesma coisa. Só que pouco tempo depois, uns 3 dias depois, Josué descobre que eles são um povo do lado de onde eles estavam. Esse povo morava do lado de onde eles estavam. E aí, como ele já tinha dado a sua palavra de que protegeria, de que cuidaria, não teve outra saída senão cumprir a sua palavra. Lembra que palavra, né, nos nossos dias pode não valer nada, mas no tempo de Josué valia muito, valia mais do que qualquer assinatura. Até pouco tempo nós ouvíamos os nossos avós falarem nisso, né? Que palavra é a mesma coisa que assinatura, não precisa de assinatura quando a gente tem a palavra. Então, Josué tinha essa hombridade, essa maneira correta de agir e manteve a sua palavra diante do povo gibeonita. E se fosse só até aí, aquele povo ia ser cuidado por Israel, estaria todo mundo ali, tudo bem. Mas o pior aconteceu. 5 reis se levantaram contra os gibeonitas. Ao mesmo tempo, a Israel teve que se levantar a favor deles, defendê-los, vencer por eles a guerra. E aí foi assim que Josué aprendeu que a gente não faz nada sem consultar ao Senhor. Já deveria ter aprendido com Moisés, mas aprendeu com essa lição duríssima. E você? Nunca fez isso? Nunca tomou uma decisão importante da sua vida, ou da sua família até, sem consultar o Senhor? Se você fez isso, vou te dizer, as consequências são pesadas. Mas você pode pedir a Deus perdão e pedir a Ele ajuda para que você possa prosseguir adiante, tá certo? Então não se desanime, não tenha medo do futuro, do que vai acontecer. Peça ao Senhor: Senhor, eu não te pedi ajuda na hora de tomar a decisão, eu só te comuniquei. Quantas coisas a gente faz só comunicando ao Senhor, não é? Mas agora eu preciso da tua ajuda. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde para pedir ao Senhor que nos ajude. Faça isso. Josué ainda teve uma caminhada longa daí para frente. Eu tenho certeza que ele aprendeu essa lição rapidamente, viu? Aqui nós colocamos a divisão da terra, mas essa parte já é da outra lição, da próxima lição, do capítulo 9. E nós vamos falar especificamente da divisão das terras entre as tribos de Israel, as 12 tribos, conforme Moisés já tinha especificado que cada tribo receberia uma parte das terras. A gente vai falar na próxima lição, tá bom? Esperamos que você tenha aprendido bastante, que a gente consiga tirar um bom proveito dessas lições. E não esqueça, leia a Bíblia, não perca seu tempo, leia a Bíblia num determinado momento do dia, faça o seu devocional, não deixe de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pode ser que a gente esteja muito perto do fim da nossa caminhada aqui na terra, mas graças a Deus que a nossa caminhada está guardada pelo Senhor dos Exércitos. Amém? A história de Israel para hoje. Josué quase sempre consultou a Deus antes de tomar uma decisão. Mas com os gibeonitas ele falhou, fez pacto com quem não devia. 2 lições podemos aprender com esse fato. Sempre consulte a Deus antes de tomar uma decisão. E 2, ao dar uma palavra a alguém, esteja pronta ou pronto para cumpri-la, mesmo que seja com prejuízo seu. Conclusão: como Moisés anos antes, Josué deu os últimos conselhos e advertências ao povo que liderou, convocou o povo em Siquém para renovar a aliança do Senhor com eles. O Senhor tinha sido fiel em cumprir tudo o que prometera. Isso aí já lá no final da lição, tá certo? Na próxima aula nós falaremos sobre Josué e a divisão das terras, e aí nós vamos certamente falar sobre o fim de carreira de Josué, tá bom? Que Deus possa te abençoar
e o seu coração possa ser cheio da graça e da misericórdia de Deus. Nós te abençoamos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. E o nosso brado: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nome dele é Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima, minha irmã.